Está no ar mais um Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, pelo som da América FM 107,1, Cultura M nos 830 kHz. Você também nos assistindo pelo YouTube no tvhorizonte.oficial e no nosso aplicativo Vox. Ainda não baixou? Entra lá na Play Store, na Apple Store, põe lá Vox, V-O-X, Rede Catedral, você vai achar. E aí você pode ver a TV Horizonte, ouvir a América FM, onde, como você quiser, a todo momento. E também todos os cortes da nossa programação on demand, de acordo com o seu desejo, com a sua necessidade, a hora que você quiser. Hoje, 12 horas 4 minutos, 5 de setembro de 2025, sexta-feira, até que enfim, Janaína Regiane. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Chegou a sexta-feira, né? Graças a Deus, sextamos. Eu sou Janaína Regiane, uma excelente tarde para todos vocês. E a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo inteiro conosco. E eu quero convidar a você que está assistindo, que está nos ouvindo, a seguir a gente lá no YouTube. A gente tem um canal exclusivo, é o Rede Notícia TVH, e a gente quer bater a meta de conseguir 6 mil inscritos e eu conto com você. Então segue a gente no Rede Notícia TVH, já somos mais de 5.630 inscritos, viu? E tem também o tvhorizonte.oficial, que você pode assistir a nossa programação ao vivo. Nas nossas redes sociais, no Instagram, @tvhorizonteoficial e @radioamericaoficial. Vamos começar falando no Rede Notícia dessa sexta-feira sobre mais uma visita do presidente Lula a Minas Gerais. Ele esteve aqui em Minas para poder lançar o programa Gás do Povo. Ontem a gente vai trazer essa repercussão. E agora a gente, só me tira uma dúvida, gente. A gente chama a Gabi agora? Ainda não, né? É isso mesmo. Eu tô com a coisa aqui na cabeça e não tô errado, não. Então me desculpa você que tá ouvindo a gente. Programa ao vivo é assim mesmo, né? Como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo, Exatamente. Né? E como eu tava falando, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve pela 7ª vez em Minas Gerais ontem para poder lançar aqui na capital mineira o programa Gás do Povo. Esse lançamento foi feito no aglomerado da Serra, a maior comunidade de Belo Horizonte, né? E tem realmente esse programa um foco poder ajudar essas pessoas de baixa renda. De acordo com o governo Lula, serão mais de 3.600.000 mineiros que vão ser atendidos pelo programa, Janaína. É isso mesmo, gente. Olha só, de acordo com o Palácio do Planalto, a medida vai custar 3.570 bilhões de reais neste ano, e para o ano que vem vão ser necessários mais de 5 bilhões para custear o programa, né, que vai oferecer essa gratuidade no botijão de gás de cozinha para as famílias inscritas, né, no cadastro único, o CAD único, com renda igual ou inferior a meio salário mínimo. Gente, porque o botijão de gás a gente sabe, né, que para a família que recebe um salário mínimo, o preço realmente pesa ali no orçamento, né? E próprios dados do governo federal apontam que quase 30% hoje dos lares brasileiros utilizam lenha, gente. Isso mesmo, lenha, para poder cozinhar. Né? E aí é um perigo, porque a lenha pode causar inúmeros problemas de saúde, fora aí os riscos de queimaduras. Voltando a falar dessa visita do Lula, nessa 7ª visita do Lula, duas coisas chamaram a atenção. Mais uma vez, a ausência do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, num evento oficial, e a presença de muitos aliados, entre eles o ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, e o senador Rodrigo Pacheco, que Lula vem tentando lançar aí como pré-candidato ao governo do estado de Minas. Vamos ver os detalhes na reportagem de Gabriela Salles. O encontro contou com a presença de autoridades e políticos, entre eles o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil. Durante a cerimônia, ele pediu ao presidente Lula recursos para a construção de um instituto federal no aglomerado da Serra. Me ajuda a trazer para a Serra
o Instituto Federal, presidente. Nós já temos um prometido agora, lá na região do Barreiro, eu agradeço por ele, mas gostaríamos muito que a Serra fosse contemplada. Já o presidente Lula disse em discurso que o prefeito de Belo Horizonte precisa de dinheiro para fazer uma obra na encosta ao lado do palanque onde estavam. Eu estava olhando aquele barranco ali e fiquei pensando, por que o Álvaro está distante do Rui Costa? Por que o Álvaro não troca de lugar com o Wellington e senta ali? Para você pedir para o Rui Costa é o seguinte, é preciso colocar uma obra para evitar que isso aqui desmorone, rapaz. Tem que fazer uma encosta. Então você senta perto do Rui, dá aqui, ó, um papo mineiriço nele, e ele vai arrumar o dinheiro para você fazer a encosta aqui. Em uma semana, esta é a segunda vez que o presidente cumpre a agenda no estado. E o governador de Minas, Romeu Zema, do Novo, não esteve presente em nenhuma das duas visitas. Entre os políticos que participaram do lançamento do Gás do Povo estava o ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, que ontem ganhou elogios do presidente. O PT, quando ganhou a prefeitura aqui de Belo Horizonte, mesmo os nossos companheiros, sabe, de outras cidades que não eram do PT, nós tínhamos adotado nos anos 80 e nos anos 90 uma coisa chamada orçamento participativo. Foi a mais importante revolução de construção de um orçamento já feito nesse país. Eu lembro que, na época, a ONU pegou um modelo de orçamento participativo feito aqui no Brasil para distribuir para os continentes mais pobres do mundo, porque sabe que a ONU acha que só tem ladrão nos países pobres. Então, isso era para ajudar a combater a corrupção, o desvio de verba no orçamento. Mas foi uma coisa extraordinária que foi feita. O Pimentel foi prefeito, foi vice-prefeito, foi secretário da Fazenda, foi tudo aqui. Ele sabe... Janaína, como que é interessante essa segunda visita do Lula e aí literalmente fazendo campanha. Não vamos aqui falar que não tá não, porque fez campanha ontem, inclusive até havia uma expectativa do encontro do Álvaro Damião com o presidente Lula. Por quê? Tensão, né? Porque tinha essa tensão ali, né? Porque na véspera a União Brasil desembarcou do governo Lula. E aí como é que seria esse encontro? Por acaso... aquelas coincidências que acontecem, o Lula ontem não assinou um decreto que transferia quase meio bilhão de reais para o governo belo-horizontino. Aí disse que chegou, mas não deu tempo e tal. Será? Mas o tom foi amigável entre os dois, né? Foi. O famoso politicagem, né? Exatamente. Agora, uma fala do Lula que me chamou a atenção, quando ele fala da contenção de uma encosta ali na Serra, que é um lugar que o pessoal chama de escadão, que é uma área que ainda não deu problema e tragédia em Belo Horizonte, porque Deus está colocando a mão. Literalmente segurando, né? Segurando, literalmente. Eu me lembro bem, quando eu trabalhava em uma outra emissora aqui em Belo Horizonte, isso lá nos idos de 2013, 14, 15, eu visitei essa região depois de uma forte chuva. E é casa pendurada na encosta, uma embaixo da outra, que se cair sai levando tudo. E cada vez mais foi construído mais coisas lá. E tá aí. E o presidente falou, tem que fazer uma obra aqui. Tomara que alguém realmente tenha captado a mensagem e faça, enfim, essa obra. Precisou alguém vir de fora, né? O presidente vir aqui para poder falar isso, né? Agora, aqui o tom foi eleitoreiro, mais uma vez ele criticou o governo do estado, mais uma vez colocou o Pacheco como seu candidato ao governo do estado de Minas Gerais. E o fato é que o tabuleiro já está mexido e a corrida já começou. Há muito tempo, viu? Há muito tempo. Quem não está acompanhando isso está ficando para trás, viu? É verdade. Olha só, gente, agora pela manhã, né, Janaína? É verdade. O presidente nacional do PT esteve na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, participando de uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, o Tadeuzinho. Existe uma expectativa sobre o que foi conversado nessa reunião, né, que aconteceu agora pela manhã. Existe uma expectativa por parte do Tadeuzinho, até mesmo externada pelo presidente da Assembleia, sobre aquela extensão dos prazos do Propag. Semana que vem é uma semana muito importante
para as discussões do Propag, porque vão avançar alguns projetos, entre eles o fim do referendo, a proposta de emenda constitucional que pretende colocar fim ao referendo para a privatização da Copasa. Só da Copasa. A leitura do projeto de privatização da Copasa também vai ser feita em plenário na próxima terça-feira. Então tem muita coisa para andar. A nossa repórter Gabriela Salles está lá na Assembleia. Daqui a pouco ela vai trazer os detalhes dessa visita do presidente nacional do PT, Edinho Silva, que está em Belo Horizonte por conta da posse da nova direção do PT Mineiro, que vai acontecer hoje à noite, desculpe. Deputado estadual Leninha vai ser empossada no cargo, uma eleição que foi numa confusão tremenda e tem muita coisa para andar. Daqui a pouco a Gabriela, a nossa Gabi Salles vai estar lá trazendo as informações, os detalhes dessa entrevista coletiva do Edinho que aconteceu agora há pouco. Vão saber, afinal de contas, só foi visita de cortesia, teve fala sobre eleição, teve fala sobre o Propag. Daqui a pouco a Gabi traz tudo pra gente. E olha só, gente, vai ser votado hoje em primeiro turno um projeto de lei que cria 22 vagas para servidores na Câmara Municipal de Belo Horizonte. São cargos para técnicos legislativos, jornalistas, redatores e administradores. A justificativa da casa é que os profissionais vão fortalecer e modernizar a gestão e a comunicação institucional. Os salários variam de R$ 5.700 a R$ 10.000. E o impacto financeiro anual nas despesas da casa vai ser de R$ 3.480.000. O texto é de autoria da mesa diretora da casa. E para ser aprovado, o projeto precisa da maioria dos 21 votos. Agora, interessante, Janaína, é que nessa mesma semana em que a mesa diretora coloca um projeto de lei autorizando a criação de novos cargos, 22 vagas para servidores na Câmara Municipal de Belo Horizonte, até entendo as justificativas, na mesma semana em que o Ministério Público de Minas Gerais recomendou que aquele aumento do Vale Alimentação, do ticket alimentação, volte ao termo anterior, R$ 1.250. Hoje é R$ 2.300 e alguma coisa, né? O Ministério Público fez essa recomendação, até agora a Câmara não se posicionou acerca dessa recomendação. É bom que a gente lembre o seguinte: Ministério Público recomenda, Ministério Público não determina. É uma recomendação. Cabe o bom senso. Se o poder, o outro poder, que aí a gente está falando poder, o Ministério Público é quase um quarto poder no Brasil, né, instituído, ligado ao braço do Ministério da Justiça, né, do Poder Judiciário, recomendou à Câmara. Aí ele pode entrar, após essa recomendação, com uma notícia de fato. Aí um pedido à Justiça para que a Justiça faça com que a Câmara realmente coloque essa questão. A recomendação, inclusive, é sobre até que esse mérito da questão que está sendo discutido na Justiça, desse aumento, seja votado ou não seja votado, seja definido na Justiça. Até agora a Câmara, pelo menos, não seguiu essa recomendação e pelo jeito não vai seguir, não. Vai dar continuidade. O que me deixa, assim, até surpresa é que a maioria dos brasileiros não tem vale alimentação, né? Assim, a grande maioria não tem vale alimentação, vale refeição, não tem nenhum suporte ali. O brasileiro, né, recebe salário mínimo e vem aí a Câmara dos Vereadores e recebe e ainda aumenta, né, em quase 100%. Na verdade, Jana, que a gente tem que lembrar que esse vale alimentação ele já existia para os servidores da casa. O que foi feito na lei que causou essa notícia, né, de fato... Essa estranheza, né? E a notícia de fato, né, que foi enviada ao Ministério Público de Minas Gerais, depois de uma provocação, né, que o Ministério Público só trabalha assim, nós temos que provocá-lo para que ele possa averiguar fatos, e isso foi feito através de um pedido de um advogado. O que causou estranheira é justamente o fato desse benefício ser estendido para os vereadores. E aí era haver um aumento de 90% nele. Aí é que causou essa estranheza e a alegação do Ministério Público de que isso poderia estar sendo usado como uma espécie de... Os vereadores colocando isso como uma espécie de benefício próprio, né? Votando em benefício próprio.
Vamos ver o que vai acontecer. O presidente Juliano Lopes esteve aqui com a gente na semana passada e o espaço está aberto, né? Sim, com certeza. Inclusive para poder ele se pronunciar, até porque esse novo projeto de criação dos cargos é um projeto assinado por ele, é um projeto da presidência da casa. Normalmente, quando isso acontece, é porque existe já um estudo criando essas necessidades. Agora, o que me causa estranheza é porque houve um concurso público no ano passado. O que eles vão fazer? Vão usar cadastros de reserva desse concurso público? Essa contratação é por cargo de confiança? Há ainda algumas coisas que têm que ser explicadas. Vamos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque por lá, agora pela manhã, houve uma visita do presidente nacional do PT, o deputado federal Edinho Silva. Ele se reuniu, inclusive, com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado estadual Tadeu Martins Leite, do MDB, e a expectativa que a gente tem é, afinal de contas, do que se tratou essa reunião. Nossa repórter Gabi Salles está lá ao vivo e traz os detalhes. Muito boa tarde, Gabi. Boa tarde, André. Boa tarde, Janaína. Bom, nesta quinta-feira, a bancada federal do PT, o Partido dos Trabalhadores, esteve presente aqui na Assembleia Legislativa em uma visita de cortesia ao presidente da casa, Tadeu Martins Leite. Na oportunidade, eles conversaram a respeito do Propag, das ações que vão ser tomadas a partir da próxima semana, com a análise dos projetos e votações em que os deputados devem avaliar a respeito dos projetos encaminhados pelo governo do Estado. Hoje também é a posse da nova presidente estadual da Legenda, que é a deputada Leninha. Ela conversou agora há pouco com a imprensa durante uma coletiva e disse que o partido está empenhado em ajudar nas eleições de 2026, tanto o governo federal quanto o governo estadual. A ideia, André, é que a bancada de Minas se torne cada vez mais forte, porque Minas tem o segundo maior colégio eleitoral do país e também pode decidir, né, como é tradição, quem seria o próximo presidente do país. Ela também comentou com os jornalistas a respeito da candidatura do nosso senador Rodrigo Pacheco, por Minas Gerais. Tanto Leninha, quanto o presidente nacional do PT, Edinho, disseram que toda a bancada está a favor, sim, da candidatura de Rodrigo Pacheco pelo governo estadual, mas ainda não há uma confirmação sobre isso. A ideia é que termine este ano já com algum direcionamento de quem será de fato, candidato às eleições para o governo de Minas em 2026, além também da escolha, né, de senadores e deputados da Legenda. Volto com você, Janaína, André. Até como a gente imaginou, né? Era uma visita de cortesia e, é claro, já arrumando todos os parâmetros pensando em 2026. Tem muita peça para mexer nesse tabuleiro. A MDB também é importante. Tadeuzinho é cortejado para ser vice de muita gente, mas Tadeuzinho também está de olho naquela terceira vaga que está em aberto para o TCE, gente. Ah, é verdade. Ainda tem isso ainda, não esqueça disso não. Tem muita gente falando que o Tadeuzinho tá ali como um bom MDBista mineiro, aquele lugarzinho de ficar andando ali em cima do muro e esperando o lugar certo para poder cair, sabe? Né, bem por aí. É verdade. E olha só, gente, agora um assunto sério para toda a população. Vale do Aço registrou a segunda morte por chikungunya. E Belo Horizonte está reforçando, está com mutirão agora contra o Aedes aegypti. O destaque da repórter Letícia Bessa. Nesta sexta-feira, dia 5, a Prefeitura de Belo Horizonte faz mutirão no bairro Esplanada, região leste da capital, para combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor de dengue, chikungunya e zika. Na ação, equipes das secretarias municipais de saúde e de limpeza urbana
fazem recolhimento de objetos que acumulam água e alertam a população sobre a importância de eliminar possíveis focos do mosquito. Neste ano, segundo a Prefeitura, já foram realizadas mais de 200 ações, com cerca de 400 toneladas de resíduos recolhidos em cerca de 70 mil imóveis. Ainda sobre o Aedes aegypti, o município de Coronel Fabriciano registrou a primeira morte por chikungunya em 2025. A informação consta no painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Este já é o segundo óbito pela doença na região do Vale do Aço, só neste ano. Segundo o comunicado, a paciente tinha 90 anos e comorbidades como Alzheimer e hipertensão arterial. A Secretaria de Saúde reforça que os sintomas mais comuns da chikungunya são febre, dor no corpo, dor de cabeça e dores nas articulações. Diante desses sinais, a população deve procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde de referência. Repórter Letícia Bessa. Além de Belo Horizonte, Minas Gerais também está iniciando ações de prevenção e combate ao Aedes aegypti. Olha, gente, é muito importante, todos nós temos a consciência, porque a previsão para o ano que vem é de uma disparada no número de casos de doença transmitidos por esse mosquitinho. E esse mosquitinho só tem vida boa porque é a gente que está dando. Vamos trazer os detalhes com o Newton Lopes. Os casos de dengue devem aumentar em 2026, conforme previsão feita pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira, dia 4 de setembro. A gente espera que seja de novo de redução, é a expectativa nossa, mas ele ultrapassa muito qualquer tipo de previsão. O que sabemos? Que geralmente, até a pandemia, a dengue tinha ciclos de a cada 3 anos, ciclos difíceis. Então, se a gente olhar que há 2 anos atrás tivemos um ciclo difícil, não era para termos tão recente mais um ano difícil, mas o Triângulo teve. E o Triângulo teve porque veio um novo tipo de dengue circular. Então, há uma expectativa nossa conservadora de ter um ano muito difícil de circulação de vírus. A gente quer mitigar, ou seja, reduzir o risco de termos muitos casos com as ações preventivas. Mas olhando a forma epidemiológica, temos indicativos de ser um ano muito difícil por circulação de 3 sorotipos ao mesmo tempo no estado. Comumente, nos outros anos, a gente tinha somente um sorotipo circulando. Nós vamos ter 3. Tendo 3, a chance de contaminar alguém que está ali, que nunca teve aquele tipo e vai desenvolver a doença é muito maior. Diante deste cenário, a Secretaria de Estado e Saúde vai investir R$200 milhões em ações de prevenção e combate às arboviroses, que são doenças como dengue, chikungunya e zika, transmitidas por mosquitos. Entre as ações preventivas estão o treinamento e a capacitação de servidores da saúde para atender a população, a detetização com fumacê e a produção da bactéria Wolbachia, usada para modificar os mosquitos transmissores, além do uso de drones em todos os municípios de Minas Gerais, como detalha Fábio Baccheretti. O drone ele tem uma capacidade não só de jogar o larvicida, que é ótimo, né? Ele consegue acertar um copo de plástico, mas ele avisa também ao município onde tem maior chance de infestação do mosquito, ou localiza uma caixa d'água com a tampa quebrada, destampada, para que as ações sejam mais assertivas. Em 2025, o estado registrou 125 mortes causadas por dengue e mais de 100 mil pessoas contraíram a doença. E o governo do estado destaca a importância da imunização contra a dengue em crianças e adolescentes. Em Belo Horizonte, as vacinas são oferecidas nos 153 centros de saúde da capital para o público de 6 a 14 anos. Repórter Newton Lopes. Além, a gente estava falando sobre o cuidado que nós temos que ter nas nossas casas, porque são onde os mosquitos se procriam, ainda nós temos essa outra arma que é a vacina, né, Janaína? É verdade. Então tá na nossa mão fazer com que esse prognóstico terrível vá por água abaixo. Porque lembra no ano passado, o desespero que foi nos postos de saúde por conta de, foi um surto de dengue? coletivo, Pelo amor de Deus, não vão deixar que isso aconteça de novo, não. Olha só, gente, a gente falou agora há pouco sobre um projeto de lei que vai tramitar, vai ser votado hoje na Câmara, criando novos cargos. Tem um outro projeto de lei muito importante também que vai ser analisado hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que é o projeto de lei 134 de 2025, de autoria do vereador Leonardo Ângelo,
do Cidadania, que estabelece sanções para empresas que abandone ou paralise serviços contratados no âmbito do município de Belo Horizonte. Esse projeto é extremamente importante. Inclusive, foi até uma coisa que o Álvaro Damião falou numa coletiva, dizendo, olha, não vai ter mais essa história de empresa ser contratada em licitação e parar a né? obra, porque a gente sabe que tem muitos que realmente não têm condição financeira e abandonam o serviço. E tem outras situações que param o serviço obra, não tem essa de não ter condição financeira, não. Concordo com você, Janaína. Mas existe. Pode ter falência no meio do caminho e tal. Mas existem outras também que paralisam a obra, Janaína, para poder forçar o poder público a fazer aqueles famosos aditivos nas obras. Tem que ser punido, gente. Também concordo. Tem que ser punido. Não tem essa quando você não entrega um trabalho, não te cobram? Exatamente. Então isso também tem que ser. A gente aqui que não põe o Rede Notícias todo dia no ar, não, para ver o que acontece. Padre Samuel chama a gente lá na sala, Ana chama a gente lá na sala, Ana Damasceno fala assim, por favor, se dirige até o RH, que a Fernanda tem uns papéis para você assinar. Simplesmente assim. É dinheiro público, é obra para a população, tem que ser cobrado e tem que ser entregue. Fez o contrato, tem que ser entregue, gente. Não tem dessa de parar a obra, né? E sem justificativa para querer mais dinheiro. Fez um orçamento, não deu o orçamento, se vira para entregar. É verdade. É assim que tem que funcionar a banda. 12h30. Vamos pro rápido intervalo. Na volta, a gente vai trazer informações de Brasília sobre a expectativa do julgamento do Bolsonaro e, em compensação, as mexidas no tabuleiro de xadrez para fazer votar ou não votar o projeto da anistia. 12h30. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, em transmissão simultânea pela TV Horizonte, na América FM, na Cultura M e também no nosso Vox, o aplicativo da Rede Catedral de Comunicação. Você já entrou lá? Já, muito bacana demais. Esse aplicativo, exatamente. Pode baixar, é gratuito, você que está ouvindo, você que está assistindo a gente. Baixa aí no seu celular, no seu smartphone, não ocupa quase nada da memória do seu aparelho. Levinho, você vai rápido. ouvir e assistir a gente de onde você estiver. E você também pode nos assistir no nosso YouTube, TV Horizonte, ponto oficial, nossa transmissão ao vivo para você na grande rede de computadores. Vou fazer mais um pedido. Acesse e entre, se inscreva, ative o sininho do nosso canal no Rede Notícia TVH lá no YouTube. Quero 6 mil inscritos até o fim da semana que vem. Ajuda a gente. Nosso canal exclusivo, Rede Notícia TVH. Se inscreva, vale muito a pena, viu? Lá você pode acompanhar também depois os nossos cortes das entrevistas e partes importantes também do nosso Rede Notícia. 12h34. Olha só, gente, na semana que vem, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus que são acusados de planejar e participar da trama golpista em 8 de janeiro de 2023. E enquanto está crescendo essa expectativa pelo resultado do julgamento, que vai acontecer na semana que vem, né, Janaína? A partir de terça-feira, os ministros da primeira turma do STF vão começar a proferir seus votos sobre o julgamento. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, existe uma articulação intensa por parte de deputados e senadores para tentar votar o projeto da danadinha da anistia. E aí... Porque a gente tem escutado esse nome, anistia, nos últimos dias, né? Exatamente. É a anistia rolando para um lado, STF do outro e a tensão cada vez mais crescente. Vamos a Brasília, vamos conversar ao vivo com a nossa correspondente por lá, a repórter Carla Gamba. Agora sim, aparecendo pela primeira vez ao vivo no nosso Rede Notícia, tá aí direto da capital federal. Carla, seja bem-vinda agora em vídeo e áudio para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Nos conta, Carla, de um lado tá o STF, do outro lado a articulação. Presidente Hugo Mota da Câmara já disse que não tem tanto consenso assim, até porque o Centrão também está de olho nessa história de anistia, porque se a anistia vier, o candidato Centrão cai, que é o Tarcísio, né? Do outro lado, o PL precisa dessa anistia para poder viabilizar Bolsonaro e todo o seu projeto de poder. Tem muita coisa para passar embaixo dessa ponte, né, Carla? Boa tarde.
prazer estar aqui agora por vídeo, né? Hoje eu estou fazendo aqui a Ilse Scamparini de Brasília, para mostrar para vocês um pouquinho aqui como é que tá o céu de Brasília na seca. E ali atrás de mim tem a esplanada, e onde vai acontecer toda essa movimentação. Mas antes, já alertando também quem está nos assistindo e nos ouvindo, que vai ter spoiler aqui enquanto eu estiver falando, porque está passando aviões aqui no céu, que eles estão ensaiando para o 7 de setembro, na esplanada, né? Então tem Esquadrilha da Fumaça, outros aviões da aeronáutica, helicópteros do Corpo de Bombeiro. Então, às vezes vai passar um jato aqui, se vocês ouvirem um barulho, é que o pessoal está se preparando para esse desfile, né, tradicional que acontece no 7 de setembro ali na esplanada. Mas ao nosso assunto, né? De fato, André, como você falou, a próxima semana, de uma forma ou de outra, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Congresso vai estar discutindo algo parecido, né, relacionado, na verdade, ao 8 de janeiro. O Supremo retoma o julgamento do chamado núcleo crucial do golpe, que é composto por 8 réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e seus principais aliados, ex-ministros. E do outro lado ali da Praça dos Três Poderes, a gente tem o Congresso discutindo aí esse projeto de anistia. É um projeto que você deve estar ouvindo muito falar há um tempo. De fato, ele vem sendo discutido, a oposição vem tentando pautá-lo desde o ano passado, quando ocorreu o 8 de janeiro, e agora ganhou muita força porque chegou, né, enfim, o julgamento desse núcleo central. O governo, porque aí na Praça dos Três Poderes ali a gente tem, né, os 3 poderes do judiciário, o legislativo e o executivo. O executivo, o governo, o presidente Lula, ele tem evitado comentar publicamente esse tema, mas no início da semana ele comentou numa rede social sobre o julgamento. Ele disse que esperava que fosse cumprida a lei. Agora ele comentou sobre o projeto de anistia, né? E a gente tem uma sonora aí para mostrar o que o presidente Lula falou sobre isso. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. É isso, né? Assim, não sei se vocês vão lembrar, logo agora, no começo do retorno do recesso parlamentar, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro começa a usar tornozeleira eletrônica em julho e os parlamentares estavam de recesso. Então, quando retorna esse recesso dos parlamentares, os parlamentares fizeram aquela ocupação ali da mesa, da Câmara, o presidente da Câmara, Hugo Mota, teve dificuldade para chegar e sentar na cadeira dele, e o projeto principal que se pleiteava e ainda se pleiteia era esse projeto de anistia. Esse projeto ele começou, na verdade, como uma sugestão de PEC, só que a PEC, a sigla, né, é Proposta de Emenda Constitucional, ou seja, ela prevê uma alteração na... Quieta. Ela tá reconectando só... Vamos voltar? Carla tá de volta. Carla, pode seguir. Estou de volta. Então, a PEC, como eu estava explicando, ela é uma proposta de emenda constitucional, então ela prevê uma alteração na Constituição Federal. Logo, ela exige uma quantidade de votos muito maior do que um projeto de lei normal, que é o PL, né? Que não é aí a sigla PL do Partido Liberal, é o projeto de lei. Então, veio colocando uma outra proposta, tentando resgatar outros projetos antigos, mas a oposição vem tendo uma certa dificuldade, sobretudo após esse inquérito que investiga o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, pelo trabalho que o Eduardo vem fazendo, né, lá nos Estados Unidos, que gerou um tarifaço maior para o Brasil. Então, isso fez com que o projeto perdesse força. Mas nesse retorno do recesso, agora, nesses últimos dias, o que a gente tem observado é que o projeto parece que voltou a ganhar uma força. Então, tem gente que diz até que hoje teria votos para ele ser aprovado.
Mas, para ele ser aprovado assim rápido, ele precisaria ainda passar por uma aprovação do que a gente chama de urgência, que é a urgência na tramitação do projeto. Então, ao invés de ele ter que passar por comissões, ele iria direto para o plenário da Câmara para ser votado. Mas depois ele teria que ir para o Senado, e aí o Senado, há muito mais resistência, há uma dificuldade maior de conseguir esses votos no plenário do Senado, e o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vem afirmando sempre que ele não iria pautar esse projeto. Inclusive, ele tem uma proposta alternativa, né? E depois um outro problema, que é a questão da constitucionalidade desse projeto de lei da anistia, porque muito se fala, e realmente é a discussão, existe uma cláusula pétrea na Constituição de 1988 que determina que qualquer crime, qualquer ato que busque abolir o Estado Democrático de Direito, ele não estaria no rol das possibilidades de anistia. Então existe essa discussão também. Então, caso mesmo, vamos dizer, passe no Congresso, passe na Câmara, passe no Senado, tem a sanção presidencial, que ainda, na verdade, aí não precisaria da sanção presidencial, porque o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, também pela Constituição, ele tem essa prerrogativa de estabelecer a anistia. Mas aí poderia ter o questionamento novamente no Supremo da constitucionalidade ou não constitucionalidade dessa ação, né, Carla? Exato. Tem essa previsão dele passar pelo Supremo, sim, porque o Supremo, ele é o tribunal que é o guardião da Constituição. Então, qualquer tema relacionado a mudanças na Constituição, ele pode ir para o Supremo, né? Então, assim, inclusive a situação, né, os governistas, eles já afirmam que vão provocar o Supremo caso isso seja aprovado no Congresso. E o próprio Supremo também afirma que, se isso for aprovado no Congresso, eles irão barrar no Supremo. Então, assim, é um longo processo ainda, a gente tem muita água para correr, mas o que a oposição está aproveitando, né, é esse momento em que o Supremo vai julgar, e a tendência é que ele seja condenado, o ex-presidente. Então, a oposição tem aproveitado este momento para fazer essa discussão, né? E de uma forma também de pautar, né, politicamente o país, pautar a opinião pública. Mas há muito caminho ainda pela frente. Mesmo disse, né, tem ganhado essa movimentação nos últimos dias, né, Tarcísio de Freitas tem feito essa movimentação, ligou até para o Hugo Mota para tentar agilizar isso, mas deve ganhar força maior ainda depois do dia 12, né, dia 12 agora de setembro, quando finaliza aí o julgamento, né? Exato. Porque os projetos, assim, eles têm alguns previam que fossem anistiados só os que participaram da manifestação no dia. Mas o que a oposição tem tentado é, óbvio, sempre incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades, né, que compõem esses núcleos mais importantes, digamos assim, que estão sendo julgados no Supremo. Mas todos esses detalhes a gente ainda vai precisar verificar o que vai ser feito, o que passa. Existe essa proposta alternativa do Davi Alcolumbre. Ela prevê que dentro dos crimes que seriam possíveis ser anistiados pela Constituição, eles poderiam aplicar essa anistia. Então, isso não incluiria o ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que cometeram crimes mais graves, né, nesse dia 8. Então, tem muita carta ainda colocada na mesa. E todos esses detalhes sobre o que deve ser aprovado, como deve ser aprovado e se seria aprovado. E se for aprovado, né, o que acontece depois, se o Supremo for provocado, tudo isso a gente vai acompanhar aí ao longo das próximas semanas, né? Principalmente na semana que vem, que vai ter, com certeza, assim, isso vai ser pauta prioritária, né? Porque o Congresso quer também fazer um contraponto ao julgamento que acontece no Supremo, né? Tá certo. Carla Gamba, obrigada, viu? Direto de Brasília, trazendo aí os bastidores da política. Obrigado pela participação. E semana que vem, pode ter certeza que você vai falar muita coisa e trazer mais informações aqui pra gente no Rede Notícia. Com certeza. Estamos acompanhando tudo isso, tanto o julgamento, vamos saber o que está acontecendo no Congresso. Estarei lá no Supremo
E vou estar lá ao vivo trazendo essas novidades para vocês. Obrigada, boa tarde. Fim de semana. E vai ser um final de semana ainda muito quente em Brasília. 7 de setembro. 7 de setembro para acontecer. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte. 12h46. Vamos para mais um intervalo aqui no nosso Rede Notícia. Estamos de volta com o Rede Notícia desta sexta-feira. E olha só, gente, desfile de 7 de setembro. Vai ter 400 guardas municipais de trânsito alterado no centro. Detalhe com o Newton Lopes. Com 400 agentes, a Guarda Municipal vai representar a Prefeitura de Belo Horizonte no tradicional desfile cívico-militar neste domingo, dia 7 de setembro, onde é comemorado a independência do Brasil. O cortejo vai começar às 9 da manhã na Avenida Afonso Pena. Estarão presentes representantes da Guarda Bandeira, Grupamento Feminino, Departamento de Ordem Pública, Grupamento de Trânsito, Departamento de Missões Especiais e o Grupamento Representativo das Inspetorias. Viaturas, carros, motos, vans e ônibus que formam a frota usada nas atividades de segurança da capital também vão participar do evento. Por causa do desfile, o trânsito na região central de Belo Horizonte será alterado a partir das 5h45 da manhã deste domingo. Faixas de tecido serão fixadas para orientar os motoristas e pedestres. Agentes da BH Trans, da Guarda Municipal e da Polícia Militar vão gerenciar o tráfego na região. Os bloqueios serão monitorados para evitar que veículos acessem a Avenida Afonso Pena, causando impacto à organização do desfile e possíveis riscos aos participantes. Todos os detalhes estão no site pbh.gov.br. Repórter Newton Lopes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, participou agora pela manhã de uma palestra, na verdade um congresso que está sendo realizado no Tribunal de Contas, no Ministério Público de Contas de Minas Gerais. Esse evento está acontecendo na sede do Tribunal de Contas do Estado e o Flávio Dino falou sobre a importância de uso de mecanismos de segurança para evitar fraudes da inteligência artificial. Nosso repórter Giovanni Rodrigues acompanhou e traz os detalhes. O 16º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas já está acontecendo, com o tema Consensualismo e Inteligência Artificial no Controle Externo. O evento marca os 40 anos da Associação Nacional do Ministério Público de Contas. O evento termina nesta sexta-feira, dia 5 de setembro, no Auditório Vivaldi, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Em sua palestra de encerramento, o ministro Flávio Dino destacou sobre a importância dos bancos de dados que hoje são trabalhados com inteligência artificial. É preciso ter camadas preventivas, e a comissão de controle, não há dúvida, é preventivo, que evitem a degeneração disso para a prática de vários crimes. Lá no Supremo, hoje para entrar no lugar, é reconhecimento facial. O Supremo, ok. Mas o problema é que daqui a pouco vai ser em todo canto. Significa dizer que as nossas características, não apenas a digital, vão estar acessíveis por uma falha, ou por um erro, ou por dolo, para a humanidade inteira. Isso pode acontecer com o banco de dados de perfis genéticos e isso pode levar ao sem número de distorções. Finalizo com esse exemplo para dizer para vocês que não há forma de você exercer uma função jurídica hoje que passe ao largo desse tema do uso da tecnologia, porque nós usamos, mas, sobretudo, o estabelecimento de fronteiras entre uso e abuso. Isso nos cabe. E esse é um gigantesco desafio. 12h53, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre o Festival Cura, que ocorre aqui em Belo Horizonte. Você não pode perder, é rapidinho.
Estamos de volta com Rede Notícia desta sexta-feira, dia 5 de setembro, em transmissão simultânea pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pela Rádio Cultura. E olha só, gente, Belo Horizonte está se transformando para a nova edição do Cura BH, que o festival, né, que aproxima a cidade da cultura em todas as suas formas, né? A proposta é que a Praça Raul Soares, bem ali na região central, vire um parque urbano aberto a todas as idades, mantendo a marca registrada, a pintura de empenas que a gente vê aí nas imagens feitas hoje pelo nosso drone da lateral dos prédios. Olha só. Aliás, é muito bonito, bacana, né? Olha que linda. Para quem está assistindo a gente na TV Horizonte, nos assistindo também no Vox, também nos assistindo no YouTube, no TV Horizonte.oficial, aí ó, uma das mais... O Marcelo Islander fazendo essas imagens lindas agora pela manhã ali em Belo Horizonte. E para quem está ouvindo pela Rádio América e não conseguir assistir, vale a pena ir no YouTube depois, né? Ou no nosso canal exclusivo e assistir, porque são imagens belíssimas. Viu? E transformando, né, a arquitetura de Belo Horizonte, os prédios da capital Selva em de grandes pedra, painéis, né? Grandes painéis de arte, né? No passado foi feito um painel muito bonito ali, aliás, no ano retrasado, um painel muito bonito ali na Praça Raul Soares, indígena, vieram tribos da Amazônia, inclusive do Acre, que vieram para poder pintaram inclusive o próprio entorno da Praça Raul Soares, na pista mesmo, fizeram, transformar a pista em outros lugares bonitos. Ali, para quem conhece bem ali Praça Raul Soares, o Hotel Sorrento, que fica justamente no encontro da Avenida Olegário Maciel com a Avenida Amazonas, ali na Praça Raul Soares, também está sendo, uma parte dele está sendo repintado. Agora a imagem, a gente está mostrando imagens do prédio que fica entre o JK e a Rua Rio Grande do Sul. Se ali era a Rua Rio Grande do Sul com JK, também esse prédio que fica ali com Amazonas, nesse encontro, também se tornando um grande painel. Imagens muito bonitas. E, ó, belíssimas, né? O festival... quem pintou isso, porque é altíssimo esses prédios, né? Exatamente. Acaba utilizando técnicas de rapel para poder fazer esses... Tem toda uma técnica, gente. É muito bonito. Painéis aí, né? Ó, Belo Horizonte, o festival está chegando à 9ª edição. E com 3 empenas de prédio, no edifício Garagem da Rua Tupis, no Hotel Royal na Avenida Amazonas, né, ali no encontro com a Rua Rio Grande do Sul, na lateral do JK, e também no Hotel Sorrento, na Praça Raul Soares. O Cura 2025 vai até domingo, com várias atrações na Praça Raul Soares, ali no encontro, pertinho do Parque Municipal, no Mercado Central de Belo Horizonte, mas a beleza dessas pinturas nos prédios vai ficar para sempre, para todo sempre, para a nossa Belo Horizonte. Parabéns, pessoal do Cura, porque realmente... Parabéns, vale muito a pena, vale né? a pena demais e colore a nossa cidade cada vez mais. 12h59, nosso Rede Notícia está ficando por aqui. Obrigado a você que nos deu o prazer da sua audiência pela TV Horizonte, pela América FM, pela Cultura M, durante toda esta semana.